Vamos seguir então, porque agora a gente vai falar de um vídeo que repercutiu muito, tem repercutindo muito ainda nas redes sociais, uma conversa entre Datena e o deputado federal Guilherme Boulos. Isso mesmo, pessoal. Teve uma conversa durante esse fim de semana entre Datena e Guilherme Boulos, e aí Datena sugere ao deputado peitar o PT para que Boulos seja vice na chapa de Datena à Prefeitura de São Paulo. Nessa conversa, né, Datena, que se filiou recentemente ao PDT, ele se questiona diante de Boulos sobre como peitar Lula e conseguir apoio do PT para uma chapa composta entre os dois. Em sua única manifestação gravada nesse vídeo, Guilherme Boulos responde que esse é o tema. A gente separou esse vídeo na íntegra e vai mostrar agora para vocês. Pode rodar. Com o pessoal, o partido está surgindo. Hoje está surgindo. Com força importante. Tem um único cara de esquerda capaz de ser o substituto do Lula. E o PT não aceita isso. Ele vai querer fazer o Haddad. Entendeu? Vai querer fazer o Haddad no governo. E não quer que você seja eleito, você se fuder na eleição. Tá vendo? O Boulos não tem potencial. Vamos fazer o Haddad. Se você peitar o PT e nós sairmos candidatos, se você falar pro Lula, eu quero dar termo como vice e sinto muito. Nós podemos sair, porque nosso acordo, política é como nuvem. Cada hora está num lugar. A política mudou, a nuvem mudou. Se você quiser ser meu aliado, eu amo você. O Datena ama você. Mas nós achamos que a gente pode ser eleger em São Paulo. Você vai ter a medida ideal, eles não vão topar. Eles vão querer lançar um candidato próprio. E vão tomar um nabo violento. Com um detalhe. Você quase ganhou a última eleição por mínimos detalhes. Se o Lula naufragar na política econômica, ele vai te empurrar para baixo. Se você sair candidato pelo pessoal sem o PT, não tem isso. Agora, como peitar o Lula? Não é o PT, como peitar o Lula? Esse é o tema. Aí você vai assim, legal, tal. Aí eu estou vendo o Fidel ali. Tá aí então, essa conversa vazou nas redes sociais e tem gerado uma repercussão muito grande sobre essa fala de Datena, então, com Guilherme Boulos. O deputado federal Guilherme Boulos, inclusive, se posicionou pelo Twitter, a gente vai rodar agora aí para vocês que estão nos acompanhando. O deputado publicou uma mensagem no perfil do Twitter para lamentar profundamente que tenha vazado essa conversa entre ele e o apresentador José Luiz Datena sobre essa formação de uma chapa para disputar a Prefeitura de São Paulo. Está aí o tweet do Guilherme Boulos falando: nesse sábado, Datena, o craque Neto e eu nos encontramos com outros amigos corintianos a meu convite para um jantar no Campo Limpo. Uma conversa informal sobre futebol e política. Lamento profundamente que alguém tenha vazado uma conversa privada na tentativa de criar polêmica. Carlos Graeb, quero começar com você fazendo uma análise então desse vídeo que está repercutindo muito nas redes sociais aí do Datena, sugerindo então que Guilherme Boulos saia a seu vice na Prefeitura de São Paulo. Bom, para começar, eu não boto a minha mão no fogo, mas por nada que esse vídeo não tenha sido vazado com a concordância do Boulos e do próprio Datena. Algum assessor deles gravou isso. Eles sabiam que estavam sendo gravados, né? O cara está de pé do lado deles. Não é uma câmera escondida atrás de um livro, nem nada disso. É evidente que eles sabiam que aquilo estava sendo registrado para prosperidade, né? Então, essa história de que lamento que tenha vazado, olha lá, tem um cara até cutucando o pé, sei lá, é horror. Mas essa história de que lamento que tenha sido vazado, eu não acredito nem por um instante que esse vazamento não tenha sido, no máximo, foi uma coisa que o Datena resolveu vazar, algum assessor, um amigo do Datena. Mas mesmo assim, porque olha só, se o Boulos não quisesse que vazasse essa conversa, ele se virava e falava, não vamos gravar isso, pelo amor de Deus.
Né? É simples isso, não é assim que funciona. Quando o político não quer que vaze, não vaza. E é uma sala pequena, né, Graeb? A gente vê que é uma sala pequena ali, assim, tem poucas pessoas ali, não é não está num aglomerado de gente que captaram essa imagem. Se sabe quem estava ali, né? Então assim, tem toda a cara, cheiro, forma de conversa que foi feita para vir a público. E daí, eu concordo em gênero, número e grau com a análise do Datena. O PT, o modus operandi do PT é o de bloquear o surgimento de qualquer alternativa a ele mesmo, o PT, nas praças que ele considera fundamentais. Cidade de São Paulo, óbvio que é uma praça fundamental para o PT, né? Então, o PT já está tentando bloquear o Boulos em São Paulo, apesar do Lula lá de terem feito um acordo com o PSOL, que o Boulos seria o candidato do PT e do PSOL, né? Tava tudo mais ou menos... Na cidade já estão tentando bloquear, né? É uma cidade que tem uma densidade muito grande de diretórios petistas e de petistas engajados, que não tem a menor intenção de dar vida mole para alguém que não seja do partido, né? E certamente o Boulos e o pessoal do PSOL já perceberam que esses obstáculos estão sendo plantados aí, né, todo dia, o tempo todo, para que a candidatura deles não decole com facilidade. E tem o fator Lula também. É isso. Será que o Lula tem interesse mesmo em ver uma liderança jovem, barbudinha, como o Boulos, de esquerda como o Boulos, se impor como um possível substituto do Lula no cenário político brasileiro? Tem. Então, acho que está tudo certo no que o Datena disse. Tanto o PT quanto o Lula não têm interesse em deixar que essa candidatura do Boulos decole. Tem todo interesse. E se acontecer, vão fazer de um jeito que ele possa ser tutelado da maneira mais estrita possível. Né? Então, Wilson, acho que não vazou acho que a análise está correta e eles queriam que essa análise viesse para o mundo. Perdão, Graeb, achei que você tinha concluído já aquela hora. Wilson, quero te ouvir sobre qual a análise que você faz desse vídeo, então, que está repercutindo muito nas redes sociais, né? Olha, Kenzo, esse vídeo aí tem cara de montado, tem jeito de montado, tem gosto de montado e, assim, dizer que montado não é duvidar um pouco da nossa inteligência, né? Porque eu queria até fazer esse teste aqui ao vivo, negócio que eu não tenho, a gente não tem a câmera para fazer isso, mas se tivesse uma câmera um pouco mais aberta internamente, eu ia ficar do lado aqui do Kenzo aqui, porque a gente tem uma mesa, só para você que está em casa, ou que nos acompanha nesse momento. Temos uma mesa aqui que é muito parecida com essa mesa aí do Datena, né? E me chamou a atenção, né? Essa mesa do Datena tem um vinho, tem não sei se é um bolo, se é uma torta fria, tem 3 cervejas ali, tá bem o Datena, né? E aí, olha só, gente, pelo amor de Deus, olha aqui, olha o cara me falar que isso aqui é vazado, é duvidar da minha inteligência, né? Bem como o Greb falou, gente, pelo amor de Santo Cristo. O camarada tá lá, o celular está praticamente na frente do Datena, vai dizer que isso é vazado, que isso não é montagem? Assim, agora politicamente falando, o Datena não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que ele é candidato. Eu fiz aqui uma pesquisa rápida, só para compartilhar com vocês, porque esse tipo de informação é importante para você que nos acompanha. Acho que rememorar um pouco história, né? Acho que quem tem memória não é ludibriado. Datena foi pré-candidato à prefeito de São Paulo em 2016 pelo PP na época, né? PP que na época estava com Paulo Maluf. Depois, em 2018, ele foi pré-candidato ao Senado pelo DEM. Então, PP, DEM, beleza. 2020, ele também planejou concorrer à prefeitura de São Paulo, mas ele já migrou para qual partido? MDB. Nesse íntere, entre 20 e 22, ele se filiou ao PSC, também pensando
a disputar o Senado e também chegou a se filiar no PSL, esse partido do Jair Bolsonaro, para disputar aí até a presidência da República nas últimas eleições. E agora ele se filia ao PDT para se candidatar para a Prefeitura de São Paulo. Eu confesso que eu tenho minhas dúvidas, Greb, sinceramente, se o que é mais fake, se esse vídeo ou a intenção do Greb de ser candidato. Assim, sendo bem honesto, porque o apresentador já buscou N situações para ser candidato e nunca foi, né? É sempre o pré-candidato que vai, né? Eu não sei qual é eu fico aqui mais fazendo uma comparação com o Russomano, né? Eu não sei o que é mais fake, né? Se são as candidaturas do Datena ou se são as vitórias do Russomano para a Prefeitura de São Paulo, né? Porque toda vez que ele se candidata, ele perde no final, acho assim são dois personagens curiosos. Mas, trazendo para a nossa realidade, o Boulos ele enfrenta uma resistência do PT, assim, de forma intensa em relação a essa candidatura. Porque o PT sabe que o Boulos tem voto. Né? O Boulos tem voto. E o PT, ele não quer concorrente. O PT não quer concorrência. Sabe? É ponto pacífico isso. Então, no momento que aparece um cara como o Boulos, que pode ter todos os seus defeitos, você pode criticar o Boulos por N aspectos, mas é um nome forte, né? Hoje é considerado o grande líder do PSOL, né? Pode ter um passado nebuloso, mas tem voto. Então, o PT não tem hoje um candidato à altura para enfrentar o Guilherme Boulos. E para o PT faz muito mais sentido você sabotar o Boulos do que necessariamente apoiá-lo. E esse vídeo do Datena me parece um pouco que temos dois candidatos, ou dois pré-candidatos, que tentam se viabilizar de um jeito ou de outro. O Datena tenta enfrentar a sua resistência ou esse passado nebuloso, e o Boulos que tenta enfrentar o próprio PT. Na semana retrasada, é bom lembrar que o Boulos teve uma reunião com integrantes da executiva estadual do PT, executiva municipal do PT de São Paulo, em que ele foi alertado, falou, olha, Boulos, não basta você ter apenas as bênçãos do Lula, você vai precisar bater perna e conversar com os integrantes das executivas setoriais, né, do PT em São Paulo. Então, amigo, trabalhe, né? Não reclame, trabalhe. Então, essa é a forma que o PT trabalha, sabe? Se você é do PT, você tem todo um suporte. Agora, se você não é do PT, amigo, se você é apenas aliado do PT, você vai ser apedrejado, você vai passar por resistências, porque o partido ele não admite ser coadjuvante. Esse é o ponto. É tácito do PT. O PT não quer ser coadjuvante e não faria o menor sentido para o PT ser coadjuvante do Boulos. Então, por isso que também essa campanha para tentar minar o tempo todo a candidatura do Boulos. A Célia está perguntando aqui, Wilson, fica à vontade para responder, ou então Graeb também, qual seria o objetivo do Datena em fazer a divulgação desse vídeo, na sua avaliação? Na minha avaliação, ele tenta aproveita esse vídeo para tentar se capitanear, né? Para tentar se empoderar, né? Porque, assim, gente, vamos lá. Como eu falei aqui agora há pouco, o Datena também não é besta, né? Ele também não é bobo. Então, ele lançou vários projetos e aí ele foi sentindo se ele teria condições ou não. E me parece que a situação do Datena é a seguinte, eu não sei se o Greb concorda, que o Datena só vai deixar o seu programa vespertino, ele só vai partir para uma disputa se ele tiver certeza, ou se ele tiver vários elementos que reforçam que ele é um candidato de fato competitivo. O Datena não vai largar um programa para perder, né? Pelo menos essa é a impressão que eu tenho. E até agora ele não teve essa sinalização. Enquanto ele não tiver, ele vai ficar. É muito estranha essa ideia do Datena de ele entrar como vice do Boulos. Uma dobradinha Boulos-Datena para concorrer à prefeitura de São Paulo. O Datena sair que nunca topou sair em disputa nenhuma, justamente por causa disso, né? Porque quer ter certeza, né, de que vai ganhar, se é para largar um programa consolidado, como ele tem e tudo mais. Vai sair para ser vice do Boulos. É muito esquisito.
para mim, o objetivo, respondendo a pergunta da série, é difícil desvendar intenções de gente que a gente não... Enfim, dá para entrar na cabeça das pessoas. Mas parece uma provocação ao PT, mais do que ao Lula, até, embora ele ponha muita ênfase no Lula, a questão em São Paulo é mais peitar o PT paulista do que peitar o Lula. É mais evitar que o PT paulista sabote uma candidatura a Boulos. Então parece que fiquei com a sensação que o Datena está mais sendo amigão do Boulos e botando esse bode na sala do que qualquer outra coisa. Ou ele estava bêbado, né, Greg? Porque ali, olha, eu vi ali para aqueles... A garrafa estava vazia. A garrafa estava vazia. E o Boulos estava tomando qualquer... Em vino veritas, né? Quando você está manguaçado, você diz as maiores verdades. E porque o Boulos estava ali na Coca-Cola, né? O Boulos estava na Coca-Cola, bonitinho e tal, lei seca, mas o resto estava ali na manguaça, amigo. E a leitura Vamos seguir, gente. sobre os bloqueios lá para uma candidatura do Boulos são verdadeiros.